Na década de 90 eu era gerente de um restaurante japonês e nós utilizávamos muitas verduras. Era muito comum isso chegar e você sentir o cheiro do agrotóxico. Eu me sentia muito mal em fornecer esse tipo de alimento aos meus clientes. Foi aí que começou a nascer o sonho de eu comprar um sítio e de fato colocar a mão na terra. E que, como vocês estão vendo, tive sucesso. O dia começa quando clareia mesmo o dia. Normalmente à noite todo mundo já está em pé, já tomamos o nosso café. Em torno de 6h30 a gente já está se dirigindo aos canteiros, né? De segunda a quinta-feira eu tenho colheita. Então os funcionários vêm, a gente faz a colheita, isso vai para o galpão para fazer higienização e embalagem para ser comercializado. Feito essa colheita, normalmente a gente fica a parte da manhã colhendo, tá? Feito isso, os funcionários voltam para cá para fazer o trato cultural da planta, capina, adubação ou uma pulverização. A gente determinar o tempo, a primeira etapa é fazer uma análise de solo, para eu saber o que está faltando nesse solo. Eu falo que uma média disso seria uns 3 anos, tá? Mas pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do que essa análise de solo vai me trazer. O solo é um ser vivo, né? Então a gente precisa cuidar dele, inclusive ele precisa descansar. Então essa parte trabalhou por 8 meses consecutivos e agora ele fica 4 meses descansando. Como é que eu faço esse descanso do solo? Eu já fiz uma análise desse solo, né? A minha deficiência de nitrogênio dele aqui está muito baixa, então eu vou conseguir fazer uma adubação de cobertura para eu conseguir manter esse equilíbrio. No caso aqui específico, a gente vai plantar uma leguminosa. Então eu planto para incorporar isso no solo. Essa planta que eu tenho o ponto certo dela, né? Então chega esse ponto, a gente introduz. Então a gente faz adubação de cobertura em todas as áreas que estão descansando. Olha, nós temos escarola, aí aqui alface lisa, aqui americanas, alfaces no geral. Aqui tem o arroxo, aqui tem rúcula. E aí ali a gente tem ela já numa fase. Normalmente a gente fala que eu tenho aqui as culturas, vai ser plantado amanhã uma nova remessa já. Normalmente nós temos em 3 fases a mesma cultura. Eu chamo de adulta, que está colhendo, adolescente, que foi plantada há mais ou menos 30 dias, e os bebezinhos que acabaram de vir para o solo, justamente para você não ficar sem a mercadoria. Fantástico. Né? Então normalmente você tem 3 ciclos para cada cultura. Robson, como é que funciona o controle de pragas e insetos? Pois é. No nosso mundo orgânico, todo mundo tem direito à vida, mesmo as pragas, né? Então, além da gente conversar com elas, explicar que aqui não é o local correto delas, né? Então, o que nós fazemos? Eu vou aplicar um produto aqui que não vai matar essa praga, né? Ele só não vai deixar a rúcula, por exemplo, com um sabor saudável. Nós produzimos o nosso próprio inseticida, que ele é álcool de cereais à base de alho e pimenta. Tá? Eu vou bater tudo isso no liquidificador, existe uma concentração para isso, tá? Depois eu vou diluir isso em água. Ele chega a ser forte que eu coloco 5 ml para 20 litros d'água. Quando eu faço essa pulverização, você vê todas essas pragas indo para o canteiro ao lado. E conforme eu vou, então quando eu estou lá no quinto, é uma nuvem de insetos. Quando acaba os canteiros, eu vou passar uns 2 metros no mato. Aí eu falo, aqui é esse o lugar, praguinha, lá não pode. E aí você consegue viver em harmonia, porque a gente precisa disso. Um outro exemplo de solo equilibrado, quando ele fica nessa situação de pousio, o próprio mato que germina, já nos falam se esse solo está bom ou não. Ou seja, se eu tiver o mesmo tipo de erva daninha, já é um desequilíbrio. Normalmente essa infestação se dá quando você tem um longo período de muito sol ou de muita chuva. Ele sempre está nos extremos. Esse inseticida ajuda? Sim, mas existem algumas plantas que vão ficar muito carregadas. Não tem jeito, a gente retira essa planta do local para ela não contaminar as outras. Se o meu solo está assim, ele está bom, ele não precisa de mais água. Né? Se ele está duro. Se eu aperto e começa a sair água aqui, eu já irriguei demais. Isso também não é bom. Então, assim, o ideal é sempre matar a sede da planta com a dose certa. Né? E isso a prática nos dá. Então, dependendo da cultura, quando eu ligo a irrigação, eu tenho tempo previsto para cada canteiro. Depois aí de aproximadamente 50 dias, né, de muito trato, de muito mimo, para essas coisinhas lindas, chegou a nossa hora de
de estar levando esse produto para o nosso cliente. Então nós tiramos aqui, eu já vou fazer uma pré-limpeza nesse pé aqui. Então a gente vai tirar essas folhinhas mais feinhas. Ok. Importante eu deixar essas folhinhas aqui no canteiro, por quê? Por quê? Porque essa folhinha ela tá cheia de nutriente também, tá? Tá. Aqui tem nitrogênio, tem potássio. Tudo que eu retiro do solo, eu preciso devolver ao solo. Tá? Essa é uma regra básica, né? Inclusive quando a gente faz essas análises de solo e você tem alguma deficiência, justamente por isso, né? Eu usei, preciso repor. Então a gente faz essa pré-limpeza e vamos colocando aqui na nossa caixa. Esse pé de alface ele não vai crescer mais. Tá. O que nós fazemos? Nós temos peso para todos os nossos produtos. Então meu pé de alface, eu falo, a embalagem dela tem um peso. Então pode ir 1, 2 ou até 3 pés. O Robson explicou pra gente que todo cuidado é pouco. No sítio, a temperatura costuma cair 3 graus do que a gente sente na cidade. Então ele disse que nos dias de muito frio, quando a temperatura aqui no sítio chegar a 3 graus, é necessário que ele acorde às 3 ou 4 da manhã, venha para a lavoura, para a produção e avalie. Se a folha, né, Robson, tiver com gelo já quase petrificado, é importante que ele irrigue, que ele jogue água nessa lavoura para que esse gelo derreta, porque o que vai queimar a folha é exatamente o sol, quando nascer em cima desse gelo. Aqui é o teu espaço de higienização, é isso? Isso, Como é que agora chegamos aqui. Então eu vou colocar todas as verduras que nós colhemos nesse primeiro tanque, onde a gente vai fazer uma limpeza mais bruta, tá? Então vou tirar essa terra mais grossinha, provavelmente uma ou outra folhinha sempre se solta, não tem problema. Essas aqui a gente não volta pro solo não, a gente dá para nossas amigas galinhas que agradecem, viu? Então eu faço isso, só mais grossinho. Aqui nós só temos água, água, até porque a gente nunca desperdiça nada. Essa água vai diretamente para esses canteiros depois. Feito então essa higienização, essa limpeza bem apuradinha, nós já pesamos esse alface para saber se ele está dentro do nosso padrão. Caso não esteja, eu acrescentaria mais um pé, ok? Nós desenvolvemos, com a ajuda de alguns consultores da NASA, essa super ferramenta que é super prática. Ela é prática e não dá manutenção. E olha só como fica facinho para a gente embalar esse alface. Com muito cuidado eu vou fazer isso, como se eu estivesse mexendo com cabelinhos, para eu não quebrar essa folha. Eu vou esticar aqui e coloco a minha alface. E aí é só eu puxar aqui. Aí eu tenho um produto embaladinho. Etiquetado. É muito importante mostrar. O Sítio Baruch passa, como todos os outros estabelecimentos agrícolas orgânicos, por uma rigorosa fiscalização. E aí tá aqui, ó, tudo bonitinho, endereço, todas as regras que são necessárias e acho que até o peso, né? Você, se necessário, vai na embalagem. Exatamente. Feito isso, a gente traz para esses contentores, onde já temos aqui os produtos para a nossa feira de amanhã. E é assim que nós levamos os produtos até as nossas bancas. Entrando na escola com o meu filho, me veio um clique de falei, por que não aqui? Por que não dar esse conforto aos pais dessa escola? Até porque eu era pai e muitas vezes saía da escola para fazer compras. E aí a gente iniciou esse projeto. E ele foi criando dimensões cada vez maiores. Muito bacana você conseguir praticamente diariamente ter contato com essas crianças, né? Ensiná-las o gosto pelas verduras, porque é muito comum as mães falarem para mim, meu filho não come nada verde. E aí a gente começou um processo de porquê disso, como é que eu vou transformar essa realidade. Quando você chega lá cedinho para levar o seu filho, a banca do Sítio Baruch já está pronta. Normalmente os meus primeiros clientes são atendidos antes das 7 horas da manhã.